Galera, caiu aqui. Nossa live caiu, mas retomamos. Até onde aí vocês conseguiram escutar? Que parte que caiu pra gente voltar do lugar certo, por favor? Voltamos, a Bruna me mandou uma mensagem dizendo que a live estava travando. Melhorou agora, Bruna? O Thiago falou a cidade conquistada de Ai. Cidade conquistada de Ai? Você estava falando aí do pecado. Do pecado, né? De Acã. Uhum. Você estava falando que o Josué havia ganho várias batalhas. A Bruna disse que melhorou. Ok, o pessoal tá de volta? Tá voltando. Bora lá, vamos Ok, lá. então vamos lá, gente. O povo de Israel então foi derrotado em Ai, né? 3.000 homens foram lá, 36 homens foram mortos. Eles voltaram assustados, amedrontados, né? E Josué rasga suas vestes, chora e lança a sorte cai na família, né, no grupo ali de Acã, lança a sorte novamente, cai em Acã, e Josué diz para ele, confessa o que você fez. Acã, ele confessa então para Josué que ele, quando entrou na cidade, ele viu uma capa babilônica, uma capa boa babilônica e prata, ouro, especiarias, né, joias lá. E ele fala para Josué, eu cresci o olho ali e roubei e escondi. Então, neste momento, Acã e toda a sua família é levada para fora da cidade, queimado e apedrejado, todos eles. Ficou-se um montão de pedra em cima dele, né? Uma punição extremamente cruel. Foi assim que Acã e sua família morrem ali. Josué faz uma nova investida contra Ai, e dessa vez, de fato, facilmente o povo de Israel derrota, estava tudo em dia com Deus, e eles perceberam facilmente ali, olha só, quando nós estamos em obediência a Deus, nós vencemos, quando estamos em desobediência, perdemos, e Israel varre a cidade de Ai. E aqui, eles vão destruir uma cidade chamada Gibeão, e os gibeonitas enganam Josué. E interessante, eles enganam Josué, fazem uma estratégia ali, Josué cai e Josué faz um pacto com eles. Lá na frente, Saul quebra esse pacto e o povo de Israel paga o preço por isso. Deus honrou o pacto que foi feito com os gibeonitas. E como foi esse pacto então? Esse povo aqui, o povo de Gibeão, eles se vestiram com roupas de saco, com roupas, sabe, de saco assim, e ficaram vestidos como peregrinos, como mendigos, né? E Josué encontrou com eles e eles falando para Josué, Josué, vamos fazer um acordo aqui. E Josué fala para eles, como é que eu vou fazer um acordo com vocês, sendo vocês nossos vizinhos aqui, né? Deus nos deu a terra, estamos tomando, como vamos fazer um acordo? E falam então de onde vocês são. E eles falam, nós não somos vizinhos. Nós ouvimos falar, olha só o que os homens de Gibeão falam. Nós ouvimos falar sobre o que Deus estava fazendo com vocês. O pessoal está falando que está travando. A Letícia falou, a Jo falou. Dá uma perguntada aí pro pessoal se é só a da Letícia, pra gente saber se a nossa... gente, quando tá bem... mas só pra gente saber se é do pessoal mesmo que está assistindo ou se é a nossa. Pessoal, quando começar a travar, sai e entra de novo, e pode ser a sua internet. Tá? Se for a nossa, vai travar para todo mundo. Então só 2 pessoas falaram que está travando. Então sai e entra de novo e de repente pode ser a sua. Normal, pode ir, bora lá. Beleza. Então, eu esqueci aqui onde é que eu estava. Tá, gibeonitas. Então o que eles fizeram? Eles se vestiram de mendigos e falaram para Josué o seguinte,
eu vim de longe, por que nós viemos de longe? Porque nós ouvimos falar do que Deus está fazendo através de vocês, né? O que Deus está fazendo através de vocês. Ouvimos falar do Senhor e viemos para cá. E na verdade era mentira. Eles estavam ali, eram donos de uma terra ali próxima, seriam os próximos a serem destruídos. E Josué acredita neles. E você vê que todas as guerras até então, Josué consultava o Senhor para ver se seria derrotado, para ver se venceria, para ver se estava tudo certo. Nesse momento, Josué faz um pacto com os gibeonitas sem consultar o Senhor, sem consultar. Né? Ele vai direto e faz um pacto e é então enganado. Mas esse pacto que ele faz com os gibeonitas, a Bíblia diz que o texto ali diz que eles juraram diante do Senhor. Ou seja, eles foram enganados porque Josué não consultou a Deus. No entanto, o pacto está valendo, tá? Então eles fazem um pacto dos gibeonitas servirem o povo de Israel, ficarem junto com eles e não serem destruídos. Por isso, Israel não pode destruir Gibeão, tá? E aí, Gibeão, a cidade de Gibeão é cercada por 5 reis, né? Por 5 reis. E Josué vem em socorro, já cumprindo esse pacto, vem em socorro da cidade. Nessa batalha, o sol está começando a se pôr e Josué percebe que se vier a noite, né, se escurecer, vier a noite e o povo de Israel não vencer a batalha, o inimigo vai fugir. Então o que acontece? Josué olha ao sol e dá uma ordem ao sol. Ele que viu o Senhor abrindo o mar, ele que viu diversos milagres no deserto, agora ele dá uma ordem para o sol, e o sol para. O sol para, e à tarde ela se estende, o sol para, a Bíblia diz que o sol e a lua pararam, aqui falam, né, que na verdade foi a terra que parou, foi a terra que parou, porque nós sabemos, né, que o Sol ele está parado, é a Terra que gira em torno de si mesmo e em torno do Sol. Então, de fato, o que parou ali foi a Terra. Como a Bíblia é um livro de religião, não é um livro de ciência, a Bíblia está dizendo aqui o que aconteceu, tá? Então, a tarde se estendeu porque a Terra parou, a rotação da Terra parou. E quando você vira, então, essa expressão, né, o Sol parou, você sabe que o Sol ele é parado, né, é a Terra que gira. Então, a Terra parou e a tarde se estendeu. Então a tarde ela foi mais longa e durante aquela tarde o povo de Israel então venceu esses inimigos. E daí, gente, vem a minha pergunta. Alguém respondeu, Thalita, aquela pergunta de quantos reis foram derrotados? A Ritinha e a Vivi colocaram 31. É isso aí, 31. Então, Josué vence 31 reis. Vocês vão ver que não tem tudo isso. São 16 ou 17, acho que 16 reinos em Canaã. Nós vamos ver daqui a pouco. No entanto, como eu falei, as cidades são cidades-estados. Então tem reinos pequenos que servem aos maiores. Ao todo, deu 31... Temos plateia aqui agora. 31 reis Josué vence ao todo. Quando ele termina essa batalha de vencer 31, Josué vai fazer a divisão. E havia muitos outros para serem vencidos ainda, tá? Eles venceram 31. E Caleb cobra Josué, porque 40 anos atrás, né, Caleb tinha 45 anos, Moisés prometeu, quando o Caleb fazia parte dos grupos dos espias, saíram lá de Cades Barneia, foram até Reob e voltaram. Caleb passou por Hebron. Nesse caminho, Hebron era um conjunto de montanhas e fontes, uma terra muito fértil, mas que era habitado por descendentes dos gigantes. Então os homens maiores eles moravam ali, né, em Hebron. E Caleb passa por ali e quando ele volta, ele gosta da terra, Moisés promete essa terra para a família dele. Promete essa terra para ele. Ele vem em Josué e cobra Josué. Ele fala: Josué, você estava comigo há 40 anos atrás quando Moisés me prometeu essa terra e agora eu quero. Só que os habitantes lá, os descendentes dos Enaquins, ainda estavam lá. E Caleb pede uma terra para Josué que está habitada pelos gigantes. Josué dá, Caleb vai lá, guerreia contra eles, derrota eles e pega a terra para ele. Ele dá então campos para sua filha e o genro fala para a filha assim, né?
O genro fala para a filha assim, nós recebemos terras, mas não recebemos fontes, de que vale essa terra? A filha vem até Caleb, pede para ele, ele dá as fontes e divide então a terra entre a sua própria família. Com isso, todo o monte de Hebron passa a ser herança de Caleb. E aí, neste momento aqui, vai começar a divisão da terra pelas tribos, pelas 12 tribos. O que aconteceu aqui foi que essa divisão, ela não aconteceu certinho assim. Você pega as 12 tribos, pega a terra, divide cada parte. Não foi assim. Aqui foi uma loucura. Inclusive, nesse momento de divisão, houve muita desobediência ao que Deus tinha falado. Por quê? Imagina, a terra de Canaã, ela já estava plantada. Então, a Bíblia diz assim, que eles colheram do que não plantaram. Ou seja, eles chegaram na terra e a terra já estava lá. Então, esse povo que saiu do Egito, que eram escravos, 40 anos depois, chega numa terra já estabelecida. E do dia para a noite, em algumas batalhas ali, eles têm parte da terra. Então, eles sabem que se eles continuarem em guerra, toda aquela geração ia passar guerreando contra os cananeus para expulsarem os cananeus de lá. Eles não iriam desfrutar do que estavam conquistando. Então o que eles fazem? Eles começam a se estabelecer na terra antes de expulsar o povo, de completar a ordem de Deus de expulsar os cananeus, de conquistar os cananeus. Então eles começam a fazer acordos com os povos vizinhos, os povos que ficaram, eles veem que é muito difícil, que vai demorar, e eles começam a fazer acordos, mantendo esses povos como servos deles e habitando ali. E Deus havia dito para eles não fazerem isso, porque com o passar do tempo, eles iam se acostumar com esses povos, e esses povos tinham religiões diversas. Então, esses povos com religiões pagãs iriam corromper a adoração em Israel. E isso se cumpriu, porque eles não expulsaram todos, expulsaram só alguns, se estabeleceram na terra, e esses povos contaminaram Israel durante várias vezes. Você vai ver que toda a história de Israel, até a destruição de Judá pela Babilônia, séculos de história, o povo ficou um tempo adorando a Deus, um tempo idólatra, um tempo adorando a Deus, um tempo idólatra. E os reis, os próprios reis, eles traziam e impunham à nação adoração a ídolos. Você não vê Acabe casando com Jezabel, trazendo o deus Baal Moloque para a adoração central em Israel? Então, vem desse momento aqui. Se o povo aqui tivesse obedecido, tivesse permanecido em guerra e destruído todo Canaã, essa armadilha não cairia sobre eles. Pergunta do Rogério aqui. A divisão do reino norte e sul se dá quando as tribos foram divididas? Não. Aqui? Não, nada a ver. É muito na frente. A divisão, nós vamos chegar lá. Quem dividiu foi Roboão, filho de Salomão, numa disputa que ele teve com Jeroboão. Tá? Então é muito lá na frente. Eu vou falar logo. Aqui é dividida as terras, então não é que o país se tornou dois. No caso da divisão lá de Reino do Norte e Reino do Sul, Israel no norte e Judá no sul, ficaram dois países diferentes. Tá? 2 países diferentes, com 2 reis, 2 capitais, tudo diferente. Foi lá na frente. Aqui só dividiu a terra para ver onde cada tribo ia se estabelecer. Mas eles tinham um impacto entre eles. É como um país dividindo em estados. Tá? É uma nação só, mas dividida em estados. E aí cada um pegou a sua parte, mas qualquer um que guerreasse ia guerrear contra o país. O país de Israel aqui está unido. Tá unido. O que era para estar. O que acontece é que as tribos que começaram a tomar posse primeiro se estabeleceram na terra e as outras tribos ainda tinham que guerrear. Eles começaram por Jericó e nós vimos que Jericó é ao sul do Mar da Galileia, está entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, bem próximo ao Mar Morto, lá embaixo. Agora eles têm a Canaã e a Transjordânia inteira para conquistar para cima, para o norte. E você vai ver que, por exemplo, a tribo de Dan, que ganha uma parte lá em cima, perto do Monte Hermon, onde nós vimos na aula de geografia, ela ainda tem muito trabalho para fazer, para subir. E lá embaixo, a tribo de Ruben já está estabelecida, algumas tribos estão lá embaixo, elas já estão estabelecidas. Então elas não continuam a guerra. E aí também tem uma divisão
porque parte da tribo de Dan fica embaixo, no sul, parte fica no norte. Manassés, parte fica a leste do Rio Jordão, parte fica a oeste. E aí você precisa ler o livro de Josué para você entender essas partes certinhas. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que na divisão da terra, que foi feita gradualmente, desse jeito que eu estou falando para vocês, conforme iam vencendo as guerras, as famílias já iam se estabelecendo ali, fazendo pactos de mais à frente ajudar o outro na guerra e depois não cumprindo. Mas nessa divisão, dois dos filhos de Israel não receberam porção na terra. Dois não receberam. Primeiro, os levitas, que foram separados para o trabalho de Deus, eles não receberam terra. E segundo, José. Tá? José não fez parte das tribos, não existe tribo de José. Então José, ele foi substituído pelos dois filhos. Então você vai ver que na divisão da tribo não tem porção para Levi e não tem porção para José. No lugar dos dois entra Efraim e Manassés, os dois filhos que José teve no Egito. Ok? E aí, eu vou mostrar primeiro, aqui está a divisão da terra, mas eu vou mostrar primeiro como era quando eles invadiram. Como eram. Aqui são os reinos cananeus. Tá? Então, ó, essa faixa maior aqui é o Mar Mediterrâneo. Tá? É o Mar Mediterrâneo. Imagina que nós pegamos a Palestina ali e ampliamos o mapa. Então, essa parte aqui é o Mar Mediterrâneo. O Egito está aqui embaixo, ó. Está aqui embaixo. Eu falei para vocês que a rota comercial, existiam duas, uma pela cidade do Sur, que passava bem no meio, e a outra aqui beirando o mar, que era mais comum, que passavam pelos filisteus. Então a Filístia estava aqui, ó, bem na beira do mar. Você vai ver depois os filisteus atacando Israel no reino de Saul. Né? Primeiro Samuel, depois Saul, e depois finalmente quem derrota os filisteus é Davi. Né? Golias, a história de Davi e Golias está nesse momento aí. Mas não, o Golias era um contratado dos filisteus. Né? E aí, então você vai ver quem se livra finalmente dos filisteus, e nunca mais os filisteus atrapalharam eles. Quem venceu aqui foi Davi. E você vai ver que, muito tempo depois, Davi participa dessa conquista aqui da terra. Viu? Teve um povo aqui que não foi conquistado, os mais fortes da terra, e Davi é quem se levanta e derrota eles, e aí que ele consegue Jerusalém, que ficou conhecida como uma cidade de Davi. Tá? Mas era dividido assim, ó, lá em cima os fenícios, aqui em cima ó, é o Monte Hermon, então, onde se tornou a herança de Dan. Quem morava aqui, habitava aqui, eram os Iteus. Então lá em cima os fenícios, os Iteus, os Eveus. Os cananeus eram divididos em duas partes. Uma parte aqui, bem na frente do lago, entre o lago de Merom e o mar Mediterrâneo. Os perizeus, os filisteus próximos ao mar. No Rio Jordão aqui, ó, cananeus, refaitas, os amorreus e os jebuseus. Jebuseus era da cidade que era conhecida como Jebus, e depois virou a tão cobiçada até hoje Jerusalém. Então os jebuseus, eu vou até circular aqui de vermelho, ó. Os jebuseus, eles não foram conquistados por Josué e por nenhum do povo. Os jebuseus ficaram lá, era uma cidade estratégica. Você vê que Jerusalém é o centro de toda essa história. Israel é o centro do mundo e Jerusalém é o centro de Israel. É o centro de toda essa história. Uma cidade estratégica num lugar, num monte, fortificada, murada, e ninguém conseguia tomar. Né? Quem tomou lá na frente foi Davi. Era conhecida como Jebus até então. Ele mudou o nome para Jerusalém. E o povo de lá é um povo extremamente forte, jebuseus. Os israelitas, quando tomaram aqui, nem mexeram com eles, né? Não foram para lá. Os amorreus, os moabitas, que você vê aqui a história de Ruth, né? Era daqui. Os amonitas e aqui embaixo, ó, os idumeus. Sabe que teve um rei em Jerusalém da época de Jesus. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes, ele era um idumeu. Ele veio daqui, ó, da Idumeia. Idumeu era aqui embaixo, já perto do deserto. E os amalequitas, que quando o povo passou pelo deserto, aqui embaixo, saindo do deserto do Sinai para subir para a terra de Canaã, os primeiros a atacá-los no deserto, assim de surpresa, foram os amalequitas. Você vê que os amalequitas foram derrotados e Deus ainda os amaldiçoou por uma ação de traição, né? Uma ação de crueldade, tentando derrotar o povo de Israel no deserto, tá? Então os amalequitas. Aqui está a divisão, tá?
tá? A divisão da terra de Canaã, era assim que eles estavam estabelecidas quando o povo começou a subir, né? Eles deram a volta por aqui e atacaram por aqui, ó, e aqui tinha a cidade de Jericó, a cidade de Jericó. E a partir daqui eles começaram a tomar posse da terra, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês como ficou a divisão, né? Vocês viram o meu dom de desenhar, excelente, né? Como ficou com a ajuda da Mel. Como ficou a divisão da terra, tá? Olha só, aqui embaixo, Simeão ficou com a tribo de Simeão, tribo de Judá, a tribo de Ruben, ó, espaços maiores, né? Tribo de Ruben, tribo de Gade, e aí você vai ver Dan 1 e Dan 2. Então parte da tribo ficou aqui, eles atravessaram, parte da tribo lá em cima, no Monte Hermon. Tribo de Benjamim, Efraim, Manassés 1, Manassés 2. É uma história curiosa, tá? Essa questão da 1 e da 2, né? Eu sugiro a vocês que leiam nos primeiros capítulos de Josué, vocês vão ver. Issacar, Aser, junto ao mar Mediterrâneo, Zebulon, Naftali, né? E Gade. Então aqui, ó, você descendo aqui, ó, aqui é o mar Mediterrâneo, né? Aqui em cima é o Monte Hermon, desce pelo riacho, Lago de Merom, Rio Jordão, Mar da Galileia, toda a parte, eu vou fazer uma divisão de marrom aqui, para o pessoal ver. Toda a parte, quando fala que Jesus estava no mar, né, e acalmou a tempestade, pegava barco, que falava para os discípulos, vamos para o outro lado. Toda essa história, né, citada nos evangelhos, está aqui, ó, o Mar da Galileia. Você vai ver que é chamado de Lago de Genezaré, né? Aqui é um lago de água doce, tá? Não é um mar. O mar de água salgada é aqui, ó, é o mar Morto. Aqui é um lago de água doce que vem, é banhado pelas águas do Jordão, vindo do Lago de Merom, tá? Então passa por aqui e aqui continua o Rio Jordão até desaguar. E aqui é o mar. É um mar que ele não é ligado a nenhum oceano, que é o Mar Morto. Ele é fechado nele mesmo. Então vem o Rio Jordão e deságua no Mar Morto, tá? Jerusalém fica aqui, ó. Fica aqui, ó. E nesse momento aqui não é conquistado. Então, apesar de você ver toda a terra, ó, o lugar dos filisteus, toda a terra dividida, cada tribo aqui tinha que continuar a sua luta, né? Então, o que aconteceu é que Josué faz a divisão, né? Você vai ver que a segunda metade de Josué, uma leitura do livro de Josué, é uma leitura burocrática, Josué fazendo a divisão. Então ele faz a divisão, dá a terra a cada um, só que essa história de dar a terra não é ir lá para morar, é ir lá para continuar conquistando, ainda estava em guerra. E o que aconteceu foi que essas tribos aqui, eles foram fazendo esses acordos, e eles foram tomando parte, ó, o território aqui que estava para Efraim, por exemplo, e para Manassés, aqui no meio estava Jebus, e eles não tomaram a cidade. Davi que tomou depois e ficou para ajudar. Quando é dividido, né, respondendo à pergunta do Rogério, quando é dividido mais ou menos assim, ó. Aqui ficando Judá, o reino do sul, e aqui todo, sabe, esse espaço todo aqui ficando Israel, o reino do norte, né? Quando essa divisão aqui ficam dois países. O reino do norte é destruído primeiro pela Síria e o reino do sul é destruído depois pela Babilônia. E aí você vai ver, depois em Jesus, né, no tempo ali dos discípulos, que eles já voltaram e tudo, você vai ver uma nova divisão de Israel. Não como país, um país só, mas uma divisão entre Judeia e Galileia, né? Que aí já é assim, ó. A divisão já é assim, ó. A Galileia aqui em cima, na verdade é assim, ó, né? A Galileia aqui em cima e a Judeia aqui embaixo, tá? Os galileus em cima, os judeus, a Galileia embaixo. E aí Jerusalém na parte da Judeia. Não, é assim mesmo, tá? Porque o lago aqui, ele é na Galileia, tá? Então você vê a Judeia aqui embaixo, Jerusalém aqui no centro e a Galileia em cima. Ou seja, você tem 3 divisões, tá? A divisão pelas tribos,
Depois, como a pergunta do Rogério, a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, e depois, como país unificado, dividindo como se fosse províncias, né? Em cima a Galileia, embaixo a Judéia. Ok? Então é isso. Gente, por hoje é isso. Nós vimos aqui então fazemos do resumão, né? Da morte de Moisés, né? No final, onde ele já na sua velhice escreve Deuteronômio para relembrar o povo, né? Vendo a imoralidade do povo, que já é a nova geração, diante das mulheres que Balaque coloca lá no meio. Lembra do conselho de Balaão? Então Moisés, vendo aquilo, ele escreve o livro de Deuteronômio para lembrar do povo as leis de Deus, tudo que Deus fez. Moisés morre no Monte Or, tá? Josué leva o povo até a cidade de Sitim, e ali Deus fala com Josué. Josué se levanta e atravessa o Jordão, vence o povo na cidade de Jericó, tá? Começa dali, a partir dali, a campanha para derrotar todas as outras cidades. Começam a conquistar as cidades. Josué faz a divisão, cumpre, honra a palavra de Moisés com Caleb, tá? Dá o Monte Hebron para Caleb, e as tribos agora divididas, elas começam a se estabelecer. Essas tribos, elas começam a conversar entre si, e fazendo pactos, e vai se estabelecendo na terra, vai fazendo acordos com os habitantes, e aí para com isso, fica estabelecido, você tem lá as tribos e muitos cananeus ainda, muitos povos que não foram conquistados habitando junto. Vai passar o livro de Josué e vai chegar na tão famosa história dos juízes, né? O que acontece? Tem um texto de Josué que é muito, muito conhecido, né? As pessoas citam, dizendo assim, que Josué chegou diante do povo, Josué já velho, né? Chegando diante do povo, ele vê que estabilizou, o povo está lá estabelecido na terra. Eles eram errantes no deserto há pouco tempo atrás e agora são milionários, fazendeiros, donos de terra, tudo estabelecido. Josué chega diante deles e diz assim: vocês escolham a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitas pessoas falam disso, né, como uma firmeza de Josué, como uma escolha de Josué, mostrando a fidelidade, ele e a sua casa vai servir ao Senhor. Mas na verdade o que ele está fazendo ali é abandonando o povo à sua própria sorte, né? Josué era o líder até então. Ele não era um líder como Moisés de guiar o povo. Josué era um líder militar, né? Então na época de Moisés, Josué era o seu ajudante e era o general, ele que vencia as guerras. Então agora que não tem mais guerra, Josué já na sua velhice, ele se retira, vai viver com a sua família, os seus últimos dias, e deixa o povo. E aí entra numa das épocas mais tristes da história de Israel, porque a Bíblia diz assim, o povo não tinha um líder, sabe? Não tinha um líder. Você vai ver que Josué, em momento nenhum, Josué prepara um sucessor. Em momento nenhum, Josué levanta alguém que vai julgar o povo, né? Que vai fazer como Moisés fazia, julgar as causas, liderar, manter o povo na obediência a Deus. Não, Josué entrega isso neste momento e vai cuidar da sua família. E aí a Bíblia diz, como o povo não tem um líder, cada um faz o que quer. E aí entra na época dos juízes, que nós vamos estudar amanhã. É uma história muito interessante. Amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta. Amanhã é sexta. Então vamos ver se amanhã a gente consegue cobrir os juízes todos. Uau, eu acho que não dá, né? É muita coisa. Vamos ver. Porque tem alguns que são grandes, né? Aí se não der, a gente quebra e joga um pouco para a semana que vem. Tá? Mas você vai ver como começou essa história de juízes nessa decisão aqui de Josué de ir servir a Deus com a sua família e deixar o povo livre. Cada um estabelecido na sua terra, todos eles ricos, né? Zona de conforto. E aqui começa uma história triste de muita desobediência aos princípios de Deus. Ok? É isso? Alguma pergunta aí? Não. A Jo falou, não, amanhã eu não vou ver o estudo. Não tem problema. É triste de você não estar aqui ao vivo, mas as aulas, elas estão indo todas pro YouTube, tá bom? Hoje... Essa aula de hoje, ela vai pela metade, né? Porque caiu, aí não dá para salvar. Não sabe por que não dá para salvar, mas você fez um resuminho aí. Isso aí. Então o pessoal não vai se perder. Mas a aula de amanhã também vai estar no YouTube.
Você não vê ao vivo, mas vê lá. E se você perdeu alguma outra, né? Estão todas lá no YouTube. Estão todas lá no YouTube. E aproveita e se inscreve lá no nosso canal. Nosso canal, é isso aí. EQ Viana TV. Ok, pessoal? Hoje não tem live à noite, hoje é dia de culto. Então você na sua igreja, assista o culto da sua igreja, tá? E amanhã nós vamos ter a aula de manhã e a live à noite falando de gratidão. E amanhã um convidado especial. E a galera da EQ Viana, hoje à noite, culto no lar. Culto no lar lá na EQ Viana. Daqui a pouco nós vamos enviar a palavra, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.